Assim, você falou dos imigrantes que entram aqui e tal, né, pela fronteira e tal. Mas quem já veio com status legal, ficou ilegal, quais são Ficou fora do os status. processos que ele pode fazer para ficar, para se legalizar no país, pegar um documento, enfim? Tem alguns processos ou só alguns específicos? Bom, depende. Depende do tempo que a pessoa está fora de status aqui. Então, vamos supor, a pessoa entrou com visto de turismo e ela recebeu a permanência de 6 meses e ela acabou ficando, além da permanência dela, mais uns 2 ou 3 meses. Ela consegue ainda se legalizar, vamos supor que ela está 4 meses fora de status já, né? Ela consegue se legalizar? Consegue. Por trabalho. Consegue porque a lei de imigração e nacionalidade permite que, se caso você ficou fora de status por um período de até 180 dias, que são 6 meses, você ainda consegue ajustar um status aqui nos Estados Unidos por trabalho, por exemplo. Então, quem fica até 180 dias fora de status, está ok, ainda consegue fazer esse ajuste. Quem passa desses 180 dias já começa a ganhar as punições. Então, quem fica ilegal até 1 ano nos Estados Unidos, ficou 1 ano ilegal nos Estados Unidos, essa pessoa tem um ban, uma punição de 3 anos. Se você fica mais de 1 ano ilegal nos Estados Unidos, o teu ban, a tua punição é de 10 anos. Então, tudo Nossa. depende do tempo que a pessoa está. Então, quem já está aqui há mais de 1 ano vai ganhar o ban de 10. Nesse caso, a pessoa não consegue mais se legalizar por trabalho, a não ser que ela tenha o que a gente chama de parente qualificador para o perdão. O parente qualificador para o perdão, nestes casos, precisa ser um cônjuge, cidadão americano, ou pais, cidadão americano. Então, se o pai ou a mãe for cidadão americano, vamos supor, ela consegue ainda se ajustar o status dela por uma legalização por trabalho, por exemplo, usando esse parente qualificador. Mas não é tão simples pedir o perdão. O perdão também tem várias questões. A doutora Anitta sempre fala, não é só pedir o perdão, viu, gente? Tem que ter base o perdão também. Tem tudo isso também. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que realmente ressaltar. Mas se a pessoa está fora de status há mais de 1 ano, por exemplo, e tem esse parente qualificador, ela tem ainda a possibilidade de tentar realmente conseguir uma legalização por trabalho. Se ela não tiver o parente qualificador e ela já está mais de 1 ano fora de status aqui, infelizmente as opções dela diminuem bastante. Então tem que ser ou por casamento ou se ela for vítima de uma agressão aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né? Neste caso pelo visto U. Ou se ela for testemunha de algum crime ou organização criminosa, por exemplo. Testemunho de algum crime também É visto S daí. Uhum. Caraca, eu não sabia. Mesmo essa pessoa sendo super qualificada, sei lá, ela tem ela tem um Masters aqui, tem, sabe, tipo, ela Ela faz super um trabalho qualificada, que ela ninguém mesmo, outro pode fazer, né? mesmo essa pessoa estando no, sei lá, no STEM, por exemplo, ela não consegue, de alguma maneira, só essas 3 opções? Uhum. A não ser que, porque como eu falei, tem que ter o parente qualificador. Porque o que a imigração pode alegar? Ah, mas a pessoa, vamos supor, a pessoa ela é super qualificada e ela é da área da saúde, vamos supor, né? Que é uma área que realmente tem um shortage de funcionários bem grandes aqui nos Estados Unidos, eles estão sempre precisando, né, de profissionais da área da saúde. Se a pessoa não pode conseguir alguma forma de conseguir, sei lá, um perdão nesse sentido, ela até pode tentar. Mas a imigração vai querer entender qual é o status imigratório dela, porque o processo imigratório não é pedir um green card. Quando você faz um processo por legalização por trabalho, por exemplo, você tem que fazer o que a gente chama de I-140 primeiro. Se for uma self-petition, onde você não precisa de uma job offer, você tem que fazer o I-140, tá? O teu I-140, se você estiver fora de status, ele vai ser aprovado, porque o I-140 ele não depende do teu status imigratório aqui. O problema vai ser quando a pessoa chegar na hora de ajustar o status dela, ou seja, pedir o green card dela. Porque a imigração vai perguntar qual é o status que ela está atualmente e ela não vai conseguir comprovar a presença legal. Então, ali que mora o problema. Então, para ela, se ela não consegue comprovar a presença legal, ela fica na mão daquele oficial migratório. O oficial vai analisar o caso dela. Ele pode perdoar se ele quiser, ele tem poder discricionário. Mas se ele vê ali que a pessoa não tem um status válido, por exemplo, que não tem mais nem como ajustar aquele status dela, ele pode negar essa fase. A fase do pedido do green card. É bem provável que ele negue, né? Sim. É bem provável que sim. Então, gente, não fiquem ilegal no país, tá? Dica. É uma dica, até porque a gente tem tantas possibilidades, imagina, a gente tem 185 tipos de vistos para os Estados Unidos só para brasileiros. É muita coisa, né? Então, muita coisa. se você for pensar, por que não pensar nas possibilidades? Se você pensar, por que não pensar nas possibilidades? Ficou redundante, exato. mas é verdade, né? Se você quer realmente entender como que funciona, eu quero saber quais são as formas que eu posso trabalhar nos Estados Unidos. Tem tantas formas. Quem é estudante, por exemplo, de faculdade no Brasil, pode vir através de um J1.
Quem recém se formou também pode vir através de um J1. Tem o visto M1 também. Muitas pessoas não têm noção Qual que que é o tem. visto M1? O visto M1 é um visto de estudante vocacional. Então, você vem, vamos supor, a pessoa vem para cá fazer cosmetologia. Daí ela faz lá 1 ano de curso aqui nos Estados Unidos com visto M1. Ela tem direito ainda a trabalhar aqui por um período pós o curso. Meu, tem Então, muito visto que a gente muito não visto. tem nem noção. Porque quando a gente fala de vir para os Estados Unidos, a gente fala F1, F2, né? Que é estudante acompanhante, aí de turista e o de trabalho. Eu Mas de acho trabalho que são vários, aí, né? tem vários de trabalho. Aí que o né? de trabalho que ele tá falando é como se fosse aquele... O P1. É que você entra como investidor, sabe? Tipo, ou você... Não é isso? É, também. É, tipo assim, eu digo de Mas o trabalho. P1 é o visto de atleta. É o, é o J1, né? Então é o acho. J1. É o J1. É. Então, tipo assim, as pessoas vêm só desse jeito, né? Tipo, eu tenho que conseguir ou uma oportunidade de trabalho lá, ou ir como estudante, ou acompanhante de estudante, ou turista. E, na verdade, não. Tem muitas Tem Tem possibilidades. muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Por exemplo, no teu caso, né? Você é estudante hoje, Sim, né? F1. Estudante F1 de faculdade e você joga futebol pela sua universidade, Isso. né? Quando terminar o teu curso, a tua universidade pode te patrocinar um visto de trabalho, visto O. Entendeu? Aí, ó. Pensou? Ou visto P, também o visto de Sim. atleta. Porque se você for continuar, vamos supor, você vai continuar jogando por eles depois, eles podem te dar o visto P de atleta. Você vai ter um visto de atleta e vai poder continuar jogando para eles, ganhar teu social, tudo certinho. Essas possibilidades a galera não sabe. Não sabe. Por isso que eu falo, assim, a questão do conhecimento da informação são coisas importantes. E hoje, quando a gente fala sobre isso, muita gente fala, mas é chato falar sobre migração. É chato, mas é importante, né? Alguém tem que falar. Sim, total. Alguém precisa falar. Porque senão a gente só fica voltado a conteúdos mais da vida nos Estados Unidos. Ir no mercado, custo de vida, quanto que custa, sei lá, passagem aérea, quanto que custa o aluguel, sabe? Essas questões que são importantes também, são questões importantes. Mas a questão imigratória, de como que você se mantém legal no país para que você conquiste as outras coisas, ela também é importante. A questão Você ter imigratória, know-how né? pra tomar uma decisão, né? É. Porque tem muita gente que acaba ficando, sei lá, fora de status porque, tipo, pô, não aguento mais estudar, não quero mais estudar e vou ficar aqui. Mas E, aí tipo é assim, porque eles a não pessoa conseguem- não vê uma outra possibilidade, entendeu? né? Exato. É outra questão que eu acho. Por isso que eu digo assim, hoje você conseguir trazer isso de uma forma simples para a galera, eu acho que esta sendo a grande virada mesmo, sabe? Se hoje o canal está tendo essa interação de pessoas realmente se preocupando com o seu status migratório, querendo entender, ou até mesmo pessoas que já estão fora de status e querem saber, poxa, eu quero entender o que eles estão fazendo por mim aqui nesse país. Será que tem alguma reforma? Será que tem alguma brecha também que eu possa utilizar? E é justamente por isso que o canal existe. É para mostrar para as pessoas, quem já está fora de status, dependendo qual for a tua situação, tem uma possibilidade, que é a lei do registro, vamos supor, né? Ou tem uma outra possibilidade aqui, daqui a pouco dá para buscar eu tenho uma pessoa, um filho que está numa situação, é americano e está numa situação de saúde difícil, tem uma outra possibilidade que dá para se pensar. Então, essas questões que eu acredito que são importantes e que a gente precisa difundir na nossa comunidade brasileira. Informação nunca é demais, conhecimento também não. Total, Sim, total. exato. A gente, no Brasil, tá crescendo muito a cultura de vir estudar aqui nos Estados Unidos, né? Há anos atrás não era tão Não. conhecida essa oportunidade de ganhar bolsas acadêmicas e atléticas e juntar e vir pra cá e tal. E a gente tava conversando aqui no off antes e você falou uma informação que eu não sabia particularmente, que era sobre... Porque a Meu gente... irmão, todo dia que ela fala vai ser informação que É eu não uma sabia. informação nova. Ela que acompanha ela faz tempo, todo dia eu tenho. Eu falo, pô, É mesmo? Isso aí pode também. E aí você falou pra mim assim, né, que... Porque quando a gente vem pra cá, é aquilo, né? Você pode trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas dentro do campus, fazendo aquilo tudo bonitinho e tal. E hoje eu descobri que a gente pode trabalhar fora do campus, né? Mas tem algumas regras. Você pode explicar pra gente essas regras, por favor? Tipo, tem bastante gente que acompanha a gente, é estudante. Eu acho que seria importante essa E que não informação. sabe sobre isso, né? É, exato. Eu percebi mesmo isso. Porque Fica à vontade, pode comer, tá tranquilo. Gente, é no tempo dela, hein? Não vou acelerar, gente. não. é porque realmente pastel é tão bom, né? Eu quase não como pastel aqui nos Estados Unidos, só quando tem a chance, por que não, né? Tá certo. Por que total. não? aí MM já deixa a brecha. Então, falando sobre essa questão, eu tenho muitas pessoas que fazem consultoria com a gente sobre o que eu posso fazer enquanto eu estiver estudando ou até mesmo depois que eu me formar aqui nos Estados Unidos, né? Estão fazendo faculdade. E eu vejo que muitos, quando eu falo assim, e por que você já não começou a construir a tua experiência profissional aqui? Eu não sabia que eu podia. Falei, como assim não? Não, eu me formei, eu não sabia que eu podia. Eu achei que eu só podia fazer o OPT depois da minha formação. Eu falei, não, gente, tem como você trabalhar já na sua área que você está estudando durante o período que você estuda.
A gente chama de curso, a gente tem duas definições para isso. Tem os cursos de undergraduate, que são os associate's degrees, que são as graduações tecnológicas, aquelas de até 2 anos, ou os bacharelados de até 4 anos, por exemplo. Esses cursos são considerados undergraduate. Esses cursos, eles têm direito ao CPT também. Quando você completa 1 ano acadêmico, você pode solicitar para o seu DSO da sua universidade uma permissão part-time de trabalho na área que você está estudando. Então, você pode trabalhar fora do campus. Então, quando você termina 1 ano acadêmico, você vai na sua universidade, conversa com o departamento de estudantes internacionais e fala para eles, eu gostaria de fazer meu CPT na área que eu estudo. Eles vão te dar uma carta, vão te apresentar uma carta justamente com todas as informações que você precisa, né? Porque algumas universidades vão dizer, você tem que fazer essa cadeira e essa cadeira para ser elegível. Então, vai depender muito da grade curricular também. Então, se você disse que já está com 2 anos, né? Provavelmente você deve ter cumprido a grade curricular. Espero. Mas conversa com eles direitinho. Mas é 1 ano acadêmico. Algumas universidades dizem, então faz mais esse curso aqui, essa disciplina aqui, por exemplo, só para a gente ter todas as cadeiras certinhas para você poder ter a permissão part-time já. Aí você vai solicitar. Solicitando essa solicitação part-time, você vai poder trabalhar fora do campus na área que você estuda. Você vai poder pedir emprego para uma empresa aqui. Pedindo esse emprego para uma empresa aqui, a tua DSO vai te dar uma cartinha. Com essa carta, você vai no departamento do Social Security Administration, você marca um appointment e você tira o seu social. Show. Aí, gente, informação rara. Dani, tem alguma restrição de faculdades, assim? Porque, tipo assim, tem algumas faculdades que elas não liberam o social, né? Tipo assim, não tem trabalho Mas dentro. Mas não é a universidade que libera o social. A universidade, ela só vai te liberar o trabalho para você fazer. O social você tira no Social Security Administration. É o departamento do governo daí. Então, essa é a questão. É porque o que acontece? Se você chegar lá na tua universidade agora e dizer, eu quero um social, obviamente eles não vão te dar se você começar a estudar agora, né? Eles vão dizer não. Ou só se você estiver trabalhando na sua universidade, dentro do campus, porque daí você tem que ter o social para trabalhar dentro do campus. Certo. Mas se não, eles não vão te dar, porque você tem que completar essas cadeiras antes de ter a permissão para poder trabalhar fora do teu campus. Na sua área, Na sua área. Isso é bem importante. Quem já faz cursos de graduate aqui nos Estados Unidos, ou seja, quem já tem um bacharelado completo de 4 anos e quer vir para cá fazer um curso de pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, enfim, essas pessoas não precisam esperar 1 ano acadêmico. Elas já podem solicitar ao DSO da universidade para que elas possam trabalhar fora do campus já logo quando elas começam a estudar. E no caso de quem é graduate, ele também precisa ser part-time ou ele pode ser full-time? Part-time também. Part-time também. Part-time também. Entendi. Vem cá, Vitinho. Vem, Vitinho. Você? Pode sim. Então, queria tirar a dúvida no sentido de você falou sobre o CPT e o OPT também, eu acho que entra. No meu caso, eu estou fazendo Associates agora. E aí, então, eu deveria falar com o departamento de estudante internacional agora, para daqui 1 ano eu poder pegar essa permit? Não, você tem que primeiro esperar. O que você pode fazer é já conversar com a tua universidade para ver quais as cadeiras que você tem que cursar para já ser elegível para o CPT. Aí eles já vão te orientar. Você faz as cadeiras no semestre e finalizando você já pode solicitar o CPT para eles. Existe um limite, por exemplo, você só pode fazer isso uma vez durante a sua vida, né, escolar, assim. Durante os 4 anos que você tem de faculdade, você só pode fazer isso uma vez ou 2 vezes. O CPT é durante o tempo que você cursa. Então eu posso fazer, tipo, se você todo ano eu posso fazer? Não é todo ano. Então o teu associate são 2 anos, né? Então, você vai fazer 1 ano acadêmico, significa que você vai ter mais 1 ano, então, de CPT, né? Certo. Aí depois, quando você finalizar o teu CPT, você vai ter direito ao OPT. Mais 1 ano de OPT após o fim do teu associate, entendi. entendeu? O CPT é enquanto você estuda. O OPT é quando você finaliza os estudos, entendeu? Quando você não é de uma área do STEM, que é ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, você só tem direito a 1 ano de OPT. Então, quando você finaliza aquele 1 ano de OPT e você não consegue um patrocínio para um visto de trabalho, você precisa voltar a estudar. Perfeito. Mas você não pode voltar a estudar enquanto estiver no OPT, porque a imigração é clara. Se você estudar enquanto estiver no OPT, você perde o direito ao OPT. Então, tem que ter bastante cuidado nesse ponto. Mas sobre a questão do OPT especificamente, acho que é bem bom também a gente também falar sobre isso. Muita gente acha, eu vou fazer um associate agora, vou finalizar, vou fazer o meu OPT, né? Vou trabalhar esse ano no OPT, depois vou fazer um outro associate, daí quando finalizar vou fazer um outro OPT. Você tem direito a um OPT por major, ou seja, um OPT por grau acadêmico. Então, se você fizer um associate agora, você vai poder ter OPT uma única vez. Então, teu próximo curso não pode ser um associate, tem que ser um bacharelado. Aí você vai ter direito ao OPT de novo. Entendi. Então, se vamos supor, eu transfiro e vou continuar minha graduação bacharel. Você vai ter o OPT de novo. Então, tipo, show. Então, tipo, finalizando uma junior college, ele pode aplicar para o OPT?
Depois ele é de 2 anos, não é? geral Então, acaba de 2 dois anos, anos. porque ele é um associate degree, né? Sim. Graduação tecnológica. Isso. Então, ele terminando, ele tem o direito ao OPT. Aí, vamos supor, finalizou o teu 1 ano de OPT, né? Aí você já vai poder ir pro teu bacharelado, conclui teu bacharelado, lá no final do bacharelado você vai ter direito a outro OPT. Show. Aí, é isso. Quer Sempre fazer tem, uma que pergunta? sempre tem que ser um grau acadêmico diferente. Então, quem faz, por exemplo, só associate, só vai ter direito a um OPT. Então, você tem que fazer um bacharelado no próximo. Não entendi. pode ser o mesmo curso. É, Mesma coisa informação para de ouro, hein? mestrado, MBA. Muita gente, vou fazer um MBA para ter o direito à permissão de trabalho. Perfeito, faz. Mas depois, se você voltar para um outro MBA, você não vai mais ter direito àquela permissão, porque o OPT é uma única vez por grau acadêmico. Entendi. Dani, E aí, pessoal, beleza? Curtiu esse corte? Então não esquece de se inscrever, compartilhar com geral aí esse conteúdo que você acha que pode agregar na vida de várias pessoas, demorou? Tamo junto e aqui é Papo de Visão.